Olá pessoal, como o nosso corpo consegue energia? Pensou? Pois bem, é claro que a energia ela vem dos alimentos, mas que tipo de alimento lhe fornece uma maior quantidade de energia? Que tipo de alimento e que tipo de substância aquele alimento tem para lhe fornecer essa energia? É essa a aula de hoje. A gente vai trabalhar isso e para trabalhar esse tipo de assunto, a gente vai aqui no quadro ver a pirâmide de alimentos, o que você consome ao longo do dia. Vamos dar uma olhada? Bom, então você tem, nessa pirâmide alimentar comum, as pessoas elas se alimentam de carnes, elas se alimentam de doces, elas se alimentam de ovos, de leite, de açúcares e tal. Mas ela tem a grande parte da nossa refeição, ela vem de uma substância que nós vamos conhecer como carboidratos. O que são os carboidratos? Carboidratos são os açúcares. E os açúcares são encontrados em boa parte da sua alimentação diária. Como assim? Você consegue carboidrato quando você consome pão, biscoito, bolo, arroz, feijão, farinha, macarrão, verduras, vegetais, frutos de maneira geral. Você consegue uma grande quantidade de carboidratos. E são justamente os carboidratos que vão fornecer a energia que vão nos sustentar durante o dia. Ora, quem são esses carboidratos? Onde é que nós conseguimos esses carboidratos? Como eu falei, em produtos, em alimentos que vêm de origem vegetal. Bom, qual é a estrutura e a função dos carboidratos? Perceba a palavra carboidrato. Carboidrato, carbo porque tem carbono, claro. Hidrato porque você tem hidrogênio e oxigênio, que você sabe aí forma água, hidrato, né? Então você tem os carboidratos são formados de carbono, hidrogênio e oxigênio. Importante, viu? Exclusivamente dessas substâncias. E quais são as funções desses carboidratos para o nosso organismo? Ora, esses carboidratos, eles podem ter a função, claro, de fornecer diretamente energia. Exemplo, a glicose é um carboidrato. Outra função, armazenamento dessa energia. Quando nós conseguimos uma grande quantidade de glicose, a gente vai utilizar aquela glicose e quando está o excedente, nós vamos acumular na forma de glicogênio, principalmente no fígado e na musculatura. Outra função estrutural, exemplo, a celulose. É claro que a celulose nos vegetais é um carboidrato, é um açúcar e tem uma função estrutural. E no nosso organismo, existem carboidratos com função estrutural? Sim, também existe, por exemplo, o glicocálix, que é uma estrutura que reveste a membrana plasmática e é formada de carboidratos. Anticoagulante como a heparina é um carboidrato que está na nossa corrente sanguínea e tem a função de impedir que se formem coágulos, que o seu sangue se solidifique, que ele impeça a circulação do sangue. Você tem a heparina, um anticoagulante. E ainda você tem um carboidrato com função lubrificante, que é o líquido sinovial, que é aquele líquido que vai estar nas articulações e que vai proteger essas articulações. Bom, então, a estrutura dos carboidratos, carbono, hidrogênio e oxigênio, que você está vendo aqui no esquema. E a função, principalmente energética, mas também podem apresentar função estrutural, função de reserva, função anticoagulante ou até lubrificante, dependendo do carboidrato. Além da estrutura e da função, é importante você saber a classificação dos carboidratos. Os carboidratos são divididos em 3 grupos, que são os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Perceba a palavra, ó, monossacarídeo, tem apenas um açúcar. Oligosacarídeo, oligo é pouco, tem poucos açúcares, varia de 2 a 10 açúcares. E polissacarídeo, tem muitos açúcares, é quando tem mais de 10 açúcares associados. Mono, oligo e polissacarídeo é a classificação. Vamos de novo aqui para o quadro para a gente mostrar essa classificação e os exemplos de cada um deles. Bom, então você tem o primeiro grupo, os monossacarídeos. Tem apenas um açúcar, lembre-se, apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses carboidratos, os monossacarídeos, eles apresentam uma quantidade limitada de carbono. Eles têm de 3 a 7 carbonos e são subclassificados de acordo com essa quantidade de carbono. Eles podem ser trioses, tetroses, pentoses, hexoses ou epitoses. Claro, se tiver 3, 4, 5, 6 ou 7 carbonos. O mais importante são as pentoses e as hexoses.
As pentoses são a ribose e a desoxirribose, que você já deve ter ouvido falar dessas substâncias, porque a ribose está presente no RNA e a desoxirribose está presente no DNA. E claro, as hexoses, que são a glicose, a frutose e a galactose. Hexose, lembre-se, tem 6 carbonos, enquanto as pentoses têm apenas 5 carbonos. Esses são os monossacarídeos. Os oligosacarídeos têm poucos açúcares, variam de 2 a 10. São 3 tipos de oligosacarídeos mais importantes. São eles a maltose, a sacarose e a lactose. O que é a maltose? A maltose é uma molécula formada por 2 monossacarídeos, que é a glicose mais a glicose. 2 moléculas de glicose juntas vão formar a maltose. Nesse processo de síntese, sobra água. Já, por exemplo, a sacarose, que é o açúcar de cozinha, esse açúcar comum que você coloca no café, no suco, ele é formado de 2 outros monossacarídeos, a glicose e a frutose. E a lactose, que é o açúcar do leite, é formado de glicose mais de galactose. Então você tem 3 exemplos de oligosacarídeos. Nesses 3 casos, são 2 açúcares que se juntam para formar esses oligosacarídeos. A sacarose, glicose mais frutose. A maltose, glicose mais glicose. E a lactose, glicose mais galactose. E finalmente nós temos os polissacarídeos. Os polissacarídeos têm muitos açúcares, mais de 10 açúcares associados. Você tem vários exemplos. Os principais são esses 4 que nós estamos dando aqui, ó. A celulose, a quitina, o amido e o glicogênio. Pessoal, é muito importante essa parte de polissacarídeo. Então, anota aí para você saber. Os polissacarídeos têm mais de 10 açúcares. São o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. O amido é a reserva energética vegetal. O glicogênio é a reserva energética animal. A celulose é a estrutura que vai formar a parede celular dos vegetais. E a quitina é a substância que vai formar a parede celular dos fungos e o exoesqueleto dos artrópodes, né? A estrutura externa dos artrópodes. Então você tem celulose, quitina, amido e glicogênio. São os polissacarídeos. A gente falou sobre os carboidratos hoje. Nós falamos sobre os açúcares, a estrutura, a função, a sua classificação. Agora é com você.